A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste dia, Deus tem me motivado a fazer esse vídeo para contribuir com a edificação espiritual de alguns que vão parar para assistir. E neste dia, meditando, lendo um devocional escrito pelo nosso pastor Carlos Gomes, Atos dos Apóstolos em 31 dias. Eu acredito que uma grande maioria dos nossos irmãos possuam este livro. É um livro que nos traz uma grande edificação espiritual e, lendo este livro, eu quero fazer uso dele para ser edificada junto com você. Nós vamos iniciar o primeiro dia hoje. E nesse tempo em que nós estamos vivendo de quarentena, né, um tempo que a pandemia tem assustado a muitas pessoas, nós vemos aí as pessoas se isolando, né, e muitos estão em casa, na quarentena, com suas famílias. Então é um tempo oportuno para, depois da leitura da Bíblia Sagrada, que é uma leitura que, com ou sem quarentena, com ou sem pandemia, nós não devemos abandoná-la. A leitura da palavra de Deus, eu já estou com a minha Bíblia aqui em mãos. E depois da palavra de Deus, um bom livro que nos edifique espiritualmente, um bom devocional, como por exemplo este do pastor Carlos, escrito pelo nosso pastor, que é uma leitura confiável. Eu acredito que o nosso pastor com certeza foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essas mensagens debaixo de oração e da direção de Deus. Então eu quero meditar junto com você no primeiro dia do livro de Atos dos Apóstolos em 31 dias. Você vai ler junto comigo, se você já tiver esse livro. Se não, eu espero que esse vídeo venha a contribuir para a sua edificação espiritual, porque também há uma preocupação em nós sobre os nossos irmãos que estão sem cultuar esses dias. E nós precisamos falar algo de Deus, nós não podemos estar calados, não é verdade? Nós precisamos nos edificar uns aos outros por meio da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. É o versículo-chave dessa leitura. Então, o escritor começa dizendo: Teófilo, amigo de Deus ou amado de Deus. Pouco se sabe acerca deste varão ilustre que Lucas o trata em seu evangelho pelo superlativo, excelentíssimo. Não temos conhecimento nem se ele seria um cristão, mas o que sabemos era que ele tinha sido um privilegiado por conhecer a vida e a obra de Cristo através de um evangelista do porte de Lucas. Como a maioria já sabe, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas e ele se dirige em Atos, ele se dirige a Teófilo, que significa amigo de Deus ou amado de Deus. A fazer e a ensinar. Autor e mestre. Jesus não somente operava milagres, mas também ensinou o caminho da plenitude da vida espiritual aos seus discípulos. Poderia ter levado seus segredos ao túmulo e depois de ressurreto aos céus, mas preferiu revelá-los aos pequeninos, homens sem muito conhecimento teológico, que por sua vez não os retiveram em mosteiros ou em lugares inacessíveis aos demais seres humanos. Jesus fez e continua fazendo por meio de homens e mulheres fracos, pequenos e inconstantes. Que maravilha, né, meus irmãos? Saber que Jesus, além de ensinar com seus sermões, com suas palavras, Jesus também praticava aquilo que ele ensinou. Ele ensinava falando e ensinava também na prática.
E até os dias de hoje, Jesus ainda continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Jesus ainda quer fazer dentro de mim, dentro de você, uma obra maravilhosa. Jesus ainda quer nos ensinar como executar essas obras, como promover curas, milagres, maravilhas, como ser instrumentos de poder nas mãos dele. Continuemos a leitura. Certa vez o Senhor disse: Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores farás. Se não fazermos constantemente hoje, é porque não estamos colocando em prática como bons discípulos nesta geração, a maneira ou a motivação com que ele atuou. Ainda não somos o que deveríamos ser, como disse Martin Luther King Jr. Contudo, o poder de Cristo ressurreto continua o mesmo. Seus antigos métodos não falham jamais. Sua atuação é inegável. Que maravilha! O nosso Jesus ainda escolhe homens e mulheres pequenos, frágeis, inconstantes, como eu e você, para ser ferramentas de poder nas mãos dele. Mas, se Jesus disse que coisas maiores nós faríamos, quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, Jesus disse. E por quê? Muitas vezes nós pensamos e vemos que essas obras não têm acontecido, porque nós precisamos buscá-lo com mais intensidade, com a motivação certa, entrar em uma vida alinhada à palavra de Deus, em uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo de Deus gere dentro de nós esta fé, uma fé que move montanhas, uma fé que opera milagres. Que neste dia Deus possa fazer dentro de mim e dentro de você coisas novas. Que nestes dias de desânimo, de frieza espiritual, que nesses dias de pandemia, o Espírito Santo de Deus possa tocar dentro de nós, de nossos corações, nos motivando, nos incentivando a buscá-lo constantemente, a reunir nossa família para buscar a face do Senhor, com a motivação certa. Eu acredito que você também é uma ferramenta em que Deus quer usar para promover a paz e milagres dentro do seu lar, no meio da sua família, na vida dos seus filhos. Continuemos. Ensinar. Temos muitos mestres que ensinam, mas não praticam. São bons de palavras, mas suas vidas não condizem com a realidade. Outros interesses os motivam: dinheiro, posição, mídia, fama, prestígio, orgulho, vaidade humana, pura vaidade. Estes nem fazem nem ensinam. Entretem o público por alguns momentos. São o centro do show. Mas graças a Deus que Jesus ainda procura em sua caixa de ferramentas, a igreja, aquelas coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vis deste mundo para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Ele escolheu a você e a mim para não corrermos atrás de aplausos do mundo, mas para continuarmos a obra que ele fez e ensinou. Aqui se encerra a leitura do primeiro dia do nosso devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. Mas como é maravilhoso, meus irmãos, ver o que o escritor diz, que quantas pessoas aí afora estão ensinando com a motivação errada. Mas graças a Deus que Jesus tem a sua caixa de ferramentas, que é a igreja, não o templo, não as quatro paredes. Mas sim, eu e você somos a igreja de Cristo, aqueles que foram perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a noiva amada do Senhor, aqueles que estão aguardando o dia em que Cristo vai voltar para nos levar para o céu. Essa é a igreja, a caixa de ferramentas de Deus. Eu e você somos ferramentas com suas diferenças, mas ferramentas
especiais, valiosas, em que o Espírito Santo quer nos moldar, nos preparar para se utilizar de nós em obras diferentes, em lugares diferentes. Então, que você possa refletir neste dia. Você é uma ferramenta especial para Deus. Deixe o Espírito Santo se utilizar de você a partir de hoje. Comece uma busca profunda e diferente por Deus. Que o Espírito Santo de Deus gere uma sede em nós pela oração. Que o Espírito Santo gere fome dentro dos nossos corações pela palavra de Deus, que é o pão que nos alimenta. Que Deus possa abençoar a sua vida e que este devocional venha lhe edificar, assim como me edificou. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao seu coração. Deus abençoe você e a sua família.